falar sobre proteção espiritual, que é algo assim fantástico, gosto muito, inclusive eu estou com um curso já na metade dele sobre proteção espiritual, está sendo muito interessante a troca de experiência, de saberes, e a gente vai caminhando nessa perspectiva de compreender, na realidade, o que é uma proteção espiritual. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado você, e queria já colocar aqui meu testemunho. Eu estou fazendo o curso, sou um dos que está fazendo o curso, é muito, muito bom, e é um dos motivos que eu convidei você para voltar, porque eu acho que as pessoas deveriam ter mais conhecimento dessa área, dessa possibilidade de proteção, e que a gente sabe que hoje em dia a maioria das pessoas não tem mais esse conhecimento que é tão antigo, né? E eu acho que é importante a gente divulgar. E agora eu deixo a palavra a você. Você falou uma coisa interessante. Antigo, né? Tradição. E o que mais a gente tem visto na nossa troca de conhecimentos no curso é Uhum. exatamente resgatando tradições que parecem ter sido um pouco esquecidas, deixadas de lado, ou perdidas em algum lugar, né? Mas o que vem a ser exatamente uma proteção espiritual? Será que é um espírito que vai nos proteger, uma divindade, né? É também Uhum. isso, né? Mas a proteção espiritual, primeiramente, ela vai partir de você, do conhecimento que você agrega aos processos da vida, sua história de vida e aquilo que você vai desenvolvendo ao longo da sua jornada nesta vida terrena. Então, eu já aciono imediatamente a ideia do conceito de expansão de consciência, que nada mais é uma conexão, uma variável que interliga os seus aspectos pessoais, emocionais e espirituais, ou seja, vibracionais, com o seu estado de espírito. O que é o estado de espírito? É o seu momento de satisfação, de prazer, de contentamento, de tristeza, de apreensão, de adversidades. Quando a gente atravessa, e como humanos, nós sempre Uhum. estamos atravessando pelo estado de espírito, seja elevado a um contentamento ou a uma questão de aflição, esse estado de espírito pode nos trazer vulnerabilidades, claro, porque é algo que a gente não controla. Eu sou a condição do humano, não é? Delcio, Uhum. quem é que não teve Sim. uma raiva aqui de vez em quando, né? Uma Uhum. chateação, qual é o momento que a gente também não fica preocupado com as questões que nós precisamos realizar, fazer, as metas que precisamos atingir, mas Sim. também qual é o momento que a gente também não se permite ao contentamento, à alegria, à satisfação. Por exemplo, agora é o momento de alegria, de Sim. satisfação, poder estar Uhum. aqui trocando conhecimento com você, com os nossos seguidores. Isso, de Uhum. alguma maneira, preenche e muito as condições que se estruturam no estado de espírito e que esse Uhum. estado de espírito ele tem uma entrada e uma interferência imediata com o estado de presença, né? E o que vem a ser o estado de presença é o aqui e agora, é o Sim. meu momento, é a minha ação. Seja com estado de espírito melancólico, triste ou alegre, eu estou aqui, eu vivo no aqui e agora. O aqui e agora não despreza o passado, porque reconhece as experiências vividas, as Uhum. experiências adquiridas no passado, que muito serve para o seu manejo no agora, no estado de presença. Ou seja, decisões que eu vou tomar, realizações que eu vou me permitir a fazer, Uhum. conexões que eu vou estabelecer, tudo isso, de alguma maneira, tem uma conexão direta com o estado de presença que vem desse estado de espírito, de uma valorização do que eu vivi no passado. Mas Uhum. valorizar a experiência do passado, Edelson, não é estar no passado.
É saber que a experiência do passado, ela tem valor para hoje, que é o momento presente. E para o amanhã, que é o futuro, é uma Uhum, construção que uhum, dentro das experiências adquiridas e dentro da minha confiança de me perceber no agora, eu uhum. tenho material para a construção do amanhã, para o desenvolvimento do amanhã, para eu Perfeito, poder me relacionar com esse amanhã em aspecto construtivo. Então, perfeito. do ponto de vista proteção espiritual, eu preciso primeiramente entender essas configurações para aí sim eu me responsabilizar com essa proteção espiritual. Para eu não depender da divindade, do espírito ou de alguém para primeiramente eu tenho essa consciência do meu Uhum, eu, que é um eu superior, né, do uhum. que vem de dentro para fora, que me conecta com o mundo, aí sim, com as grandes falanges e as grandes conexões com o cósmico, com o espiritual e com o vibracional. Tem um termo de afirmação que eu gosto muito de dizer, inclusive trabalhei já nas primeiras aulas do nosso curso, que é Deus em mim. Deus, uma Uhum, energia cósmica, o sim, onipotente, a universalidade, aquilo que não se explica, mas que sente. sim. Essa energia em mim, eu afirmo então que é uma eu enquanto corpo físico, tenho um Deus, uma centelha divina em mim que me faz ser um eu superior. E esse eu superior é o que eu comecei falando de expansão de consciência. Perfeito. E posso fazer um comentário? Por favor. Que isso que você falou agora do Deus, às vezes a gente tem que pensar de uma maneira mais consciente que ele não é uma pessoa, e eu acho que esse é o grande erro, né? As pessoas tratarem Deus como se fosse uma pessoa. Na realidade, ele é algo que nós, para nossa humilde compreensão, a gente tenta, né, descrevê-lo como se fosse uma pessoa, como se fosse uma entidade, mas ele não é. Ele é muito. Ele é uma coisa que a gente nem tem compreensão, eu acho, né? Uma É, coisa que, que não dá para explicar. o que mais se aproximou da minha compreensão de Deus foi pensar numa energia cósmica. Sim, E concordo pensar que também. essa energia cósmica, ou seja, universalista, porque vamos pensar em planetas, vamos Uhum, pensar na Lua, no Sol, uhum, nas galáxias que são infinitas, nas sim, estrelas. Vamos sim, pensar no nosso planeta Terra. Para toda essa funcionalidade, aquele Deus criado pelo cristianismo, de um homem sábio, certamente barbudo, barba branca, sentado em um trono, né, ao redor dos anjos, me parece que não necessariamente esse Deus ele arquitetaria a todo e qualquer tempo tudo que move em todos os planetas, em toda a universalidade. Quando eu penso numa energia, então eu estou pensando que essa energia que vem para mim, na forma de uma centelha divina, uhum, porque como ela não está localizada numa parte do organismo, nem do corpo físico, sim, então uma centelha que em uhum, algo cósmico habita em mim. É o mesmo uhum, que habita em você. sim, É o mesmo que habita em todos e em qualquer sim, lugar que esteja, tudo, não sim, é? Porque esse Deus, essa energia cósmica, ela não faz distinção, né? porque O somos que todos faz criações dele, somos todos criações, todos, o bem, o mal, tudo. tudo, o que vai diferenciar um do outro
é a forma como você toma consciência desse Deus, dessa energia Exato. cósmica. Perfeito. E aí sim, cada um pensa nessa energia cósmica da forma como desenvolve a história de vida, da forma como estabelece crenças, vínculos religiosos, filosóficos. Por exemplo, tem ateus, agnósticos, que Uhum. Deus habita também em mim, Uhum. como habita neles. Porque esse Deus, ele não é punitivo. Não. Ao mesmo tempo que ele não está tão apto aos milagres. Ele já deu tudo a mim, a você e a nós para realizarmos os milagres. Como base primeira, o milagre da vida. Perfeito. É tão perfeito o milagre da vida que ele encerra com esse milagre da vida para que os outros tenham espaço de também viver o milagre da vida. As pessoas que vão nascendo e outras que Uhum. vão encerrando. Uhum. E essa energia que agora uma centelha que habita em meu corpo espiritual, corpo físico, Uhum. quando ele desintegra dos outros corpos espirituais, ele também é uma energia do cósmico que Perfeito. retorna para a universalidade, que é o cósmico, e que Uhum. fica disponível a toda a criação do cósmico, do Deus vivo em nosso Uhum. ser, em nosso meio. Viktor Frankl, ele vai dizer que a partir do seu existir, do seu nascer, você Uhum. estabeleceu a existência. E mesmo o seu corpo físico encerrando sua jornada, ou seja, desencarnando, essa existência permanece. Ela é permanente, porque é uma memória segura do teu ser. Por isso que eu abençoo, que eu zelo e que eu protejo, peço proteção, ou seja, há uma proteção no Uhum. corpo físico. As pessoas parecem que às vezes, quando são muito espiritualistas, elas começam a querer duvidar da natureza do corpo físico. Não, esse corpo físico ele tem que ser afirmado porque ele é a sustentação dos outros corpos espirituais. São Sim. 7 corpos espirituais e o físico é o veículo de importância, inclusive dessa energia cósmica que, encarnado, me faz mover nessa extraordinária condição de humano na vida terrena. Perfeito. O Você vai falar corpo dos 7 corpos, né? Você vai falar dos 7 corpos. eu Acho que acho é que seria interessante para a gente entender esse bem legal. conceito Sim. de espírito e de corpo, né? Hum. Neste corpo físico, há uma Uhum. camada de um outro corpo espiritual chamado corpo etérico, que você Uhum. não o enxerga, que Uhum. você não toca como você toca o corpo físico, mas você sente. E como é que você sente o corpo etérico? Na integração que você faz com o corpo físico e com os demais corpos espirituais, porque eles são classificados em suas distintas categorias, mas compõem uma única ordem, a ordem do humano. O humano é um ser divino, sagrado. Em sua complexidade, ele encoraja a vida por sua sobrevivência e evolução, graças, inclusive, ao corpo astral, à Uhum. complementação da sua mente. Uma mente que também não é localizada no Sim. físico, mas estabelece as suas sensações e os desejos, que faz você pensar, que faz você tomar rédeas e decisões para poder ter na projeção do corpo espiritual causal
a ordem abstrata, mas muito forte de ser sentida, que faz o humano transcender em suas conexões, Perfeito. objetivos, pensamentos, não é? E nessa mesma condição, tem um corpo espiritual que é fantástico, que é o búdico, e ele é fantástico porque ele faz a sua relação acontecer de corpo físico e os demais corpos, inclusive o corpo astral, o corpo mental, com a conexão do cósmico. E quando eu acesso esse cósmico, nessa integração dos corpos espirituais, eu retroalimento o corpo físico, sobretudo mental, numa perspectiva de expansão de consciência. Perfeito. Nessa expansão de consciência, eu consigo melhor conduzir o meu estado de espírito, ou seja, sou humano, estou sofrendo, mas eu teria a capacidade de ressignificação do sofrimento e atender ao meu estado de presença. Dentro desse processo, se instala o emocional e as nossas vulnerabilidades, os nossos valores emocionais, o nosso sentir, que é a subjetividade do emocional. A partir desse processo, integra-se um campo de visualização, de conexão e, ao mesmo tempo, de anseios aonde eu queira e possa chegar. José Roberval, então significa dizer que isso só basta? Não, nós estamos falando de tradições. As tradições, a antiguidade, as antigas civilizações nos ensinaram muito como fazer esses corpos espirituais ter uma relação mais íntima, mais fluida, mais energética e mais cósmica com essa relação astral e de todos os outros corpos. Para isso entra as iniciações. Eu sou uma pessoa iniciada, eu sou uma pessoa benta, eu benzo pessoas e eu faço o meu auto-benzimento acontecer. Então, nessa projeção, eu consigo me relacionar com o outro, comigo mesmo, com o cósmico e com os corpos espirituais. Perfeito. E sabe, Edelson, qual é o segredo, o mistério do benzimento? Qual? A palavra afirmativa. Uhum. A minha iniciação ao benzimento e todo o meu desenvolvimento ao benzimento se corresponde muito com a região do Seridó paraibano, do sertão nordestino, ou seja, benzedeiros e benzedeiras que proclamavam a fé, e muitas vezes uma fé de formação religiosa e católica, mistificada no benzimento, Sim. onde rezas católicas se misturam às palavras do benzimento afirmativas para trazer a cura. E eu quero lembrar aqui que a comunidade científica reconhece a eficácia do benzimento como possível instrumento de cura. Perfeito. Ou seja, a literatura já nos fornece esse conhecimento. E quando você acessa o benzimento, por exemplo, é você que está nos assistindo agora, vou lhe ensinar um benzimento prático, rápido e eficiente, com palavras afirmativas apenas. Você, curado é, curado está. Curado é, curado está. Curado é e curado está. Ou seja, estabeleci uma conexão de benzimento. Afirmei a sua cura. Te envolvi no magnetismo, onde o corpo público busca no cósmico acender uma energia de cura, acessando os demais corpos espirituais, e aí sim
numa frequência de equilíbrio dos chakras, Uhum. principalmente os chakras centrais, você poder se estabelecer na cura desejada. Perfeito. A repetição de 3 vezes é importante, não é? É bom porque quando a gente pensa no número 3, se a gente pensar no cristianismo romano, catolicismo, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Sim, Santo. sim. Mas 3 é uma energia triangular. Uhum. E uma energia triangular significa dizer que ela tem uma das suas inclinações está voltada para o alto. O Sim, alto representa o cósmico, o ser enigmático e espiritual, com uma sim. estrutura terrena de duas pontas fincadas em terra, que é a Uhum. valorização da existência do humano. Então, toda energia triangular para a cura, ela é muito bem-vinda. Perfeito. Perfeito. Banhos, banhos de descarrego, de limpeza energética, defumações. Se você Uhum. faz 3 banhos, repete 3 dias diferentes, em 3 defumações também, você está Tá acessando benéfico. a energia triangular. Só que há uma diferença entre um benzimento e um banho de ervas, Claro. que se integra a esses corpos espirituais. O benzimento é o magnetismo de palavras afirmativas entre eu, a pessoa benta, e a outra que recebe o benzimento. Ok. Ou entre eu e comigo mesmo, no meu autobenzimento. O Sim. banho, ele tem propriedades bioenergéticas, com ervas. Um Sim. alecrim, um hortelã e um manjericão, Uhum. 3 combinações de uma bioenergia, ou seja, propriedade biológica e energética da erva, Uhum. que vai se conectar primeiramente no corpo etérico, buscando no corpo búdico, o cósmico, e Perfeito. acessando com isso os demais corpos espirituais, inclusive o físico. Esse banho, portanto, ele envolve no campo áurico uma energia de extensão. Tem até um mito, né, que as pessoas dizem assim: toma um banho de erva, mas não se enxuga, deixa enxugar naturalmente, normalmente, né? Uhum. Eu já Uhum. vou no sentido contrário, não se enxuga sim, né? Porque você precisa. Imagina você numa região fria, toma um banho, esperando ele secar, já pegou uma bronquiolite facilzinho, né? Sim, sim. Ele está para curar e não para adoecer. Exatamente. Mas veja bem, se é a propriedade biológica e energética da erva, eu vou me enxugar e a propriedade já está estabelecida. Agora, Sim. repousar o corpo físico por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, depois de se enxugar, depois de vestir uma roupa leve, vai Uhum. ajudar essa propriedade bioenergética das ervas integrar, integrar o corpo físico e os demais corpos espirituais, Perfeito. Perfeito. não é? Menciona os corpos, só para quem não tem esse conhecimento, quais são os corpos espirituais? Todos os corpos que a gente tem, na realidade. Corpo físico, Físico, corpo astral, o astral, mental, né, que é o corpo da alma, ok, causal, né, causal, corpo claro, búdico, né, good, corpo. Aí uma dicotomia do corpo mental, que vai envolver também o emocional, e tá, você vai ter o corpo etérico, que envolve a essência pura, que é o éter, que é por onde as combinações e as manipulações de energias são postas no nosso campo vibracional. perfeito. E tem mais um que é o cósmico, talvez? Não. O cósmico, E, né, isso. porque são E é 7, através do né? búdico, que é através do búdico que o acessa, Perfeito. tá? São 7, né? 7 corpos espirituais. Sim, E são esses 7 corpos espirituais que faz o alinhamento energético. sim.
e sim. faz você, nesse alinhamento energético, se conectar, se perceber as suas propriedades, sejam elas as propriedades divinas, Sim, astrais, né, sim. frequenciais da vibração e, Uhum. sobretudo, do cósmico em teu ser. Perfeito, perfeito. Ok? Eu acho que uma coisa importante para a gente lembrar aos nossos seguidores também Sim. é que quando a gente pensa na defumação de um ambiente, de uma combinação de ervas, nós estamos pensando muito no ambiente onde a gente se encontra. O ambiente da casa, do trabalho, né? Então, a defumação, Roberval, ela não vai atuar no corpo e nos corpos espirituais. Sim, mas ela é uma fumaça que ela vai dissipando as vibrações energéticas do ambiente que interfere ou não o seu bem-estar. Perfeito. O banho, ele atua de forma bioenergética diretamente nos seus corpos espirituais, direcionados para você, e você pode, em algum momento, manipular esses banhos também com misturas no ambiente. Mas a fumaça tem a propriedade de captar a energia flutuante do ambiente e, se negativa, dissipá-la. Certo, certo. E o benzimento, pela palavra afirmativa, o magnetismo. Ficou claro Magno. assim? Para mim, sim. Então, tem a possibilidade do banho, que é algo mais físico, do benzimento, que é algo mais magnético, e da defumação, que vai ser mais direcionado para o ambiente, não é isso? Exato, correto. Tá? E aí, você imagina o seguinte: se eu combinar banho de ervas, defumação e benzimento, eu tenho energia triangular. Eu tenho uma Sim, tríade. sim. Nesse pacote da tríade, eu vou ter uma imediata relação com os 7 corpos espirituais e fazendo neles um alinhamento energético, que Perfeito. é o alinhamento dos chakras centrais. Gente, Sim, nós não só temos os chakras centrais, tá? Nós temos chakras espalhados por todo o corpo físico, porque os sim, corpos espirituais, né, são 7 e eles têm todos envolvendo o campo áurico em torno do físico. Agora, perfeito. quando você alinha os chakras centrais, você está energizando todos os outros demais chakras. Por Uhum, isso que o uhum. reiki atua nos chakras centrais, por isso que Sim, o benzimento parte dos chakras centrais para os demais chakras postos no seu corpo físico, portanto, humano. perfeito. Ok? Transitando, então, pelo que eu chamei de proteção espiritual, na explicação dada dos corpos espirituais, dada também sobre o campo que envolve as práticas de acesso a essa base do autocontrole e equilíbrio humano, numa conexão muito clara dos chakras, da expansão de consciência, né, da visualização de poder de cura, aí nós temos uma integração do sujeito. Porque às vezes Uhum, chega gente no meu atendimento e uhum, está com mal olhado. Porque alguém fez uma magia negativa e atingiu o outro. uhum, Porque tudo isso tem uma função oculta. Oculta da visualização do outro. uhum, Oculta do saber do outro. uhum. Quando você sabe que um potencial de energia contrário a você atingiu os seus corpos espirituais e te desarmoniza, desequilibra, quando você toma conhecimento disso, 50% da questão está desfeita. Os outros 50%, vamos aos banhos, às meditações, Sim, né? Às defumações e aos benzimentos. Meditação, exatamente. O ato de meditar é um ato de lhe tornar
íntimo da sua respiração. Uhum. E se tornar íntimo da sua respiração é poder acessar do cósmico, do corpo búdico, Uhum. as vibrações importantes e necessárias de retroalimentação dos demais corpos espirituais. Uhum. Meditação também equilibra chakras e ajuda Sim, na expansão de consciência, não é? perfeito. Ou Sim. seja, é mais um mecanismo de proteção espiritual. Eu ia te pedir para você exemplificar, se puder, não sei se é possível, alguma experiência em relação ao benzimento e ensinar algum assim, você já ensinou aquele basicão. Tem algum outro? Exemplificar, uma vez, eu estava num ambiente de lazer, Sim. uma lagoa, uma coisa assim, tomando banho Uhum, e tal. Estava uhum, com roupa de banho, de short de banho, tudo. uhum. E uma pessoa, ela passou mal, estava passando mal, Sim. à margem ali da lagoa e tal. E uma pessoa chegou para mim e disse: Olha, tem uma pessoa passando mal e ela está com umas coisas estranhas. Ou ela está tendo um, um mal súbito, ou ela Sim. está com uma questão espiritual. Você podia dar uma olhada lá. Eu disse: Não, pelo amor de Deus, eu estou de férias, estou de folga. Não me. Porque se disser que eu faço alguma coisa, vai formar fila aqui. E eu estou me divertindo, por favor, gente. Aí, aí aquilo começou a me incomodar, começou a fazer roda de gente lá na moça que estava passando mal, e eu comecei a ficar com uma angústia. Disse, meu Deus, será que é físico? Não tem um médico para socorrer essa mulher? Sim. Aí disse, Sim. não, aí tinha uma enfermeira de chefe de alguma coisa e foi olhar Uhum. os, as questões vitais dela, disse, não, parece estar funcionando bem. E eu fui chegando perto e fui Uhum. sentindo assim uns arrepios, bocejo, né? Ou seja, eu, quando estou bocejando, estou liberando energia, porque eu já estou captando a energia do outro. Ou seja, eu já entrei em benzimento. O Já é uma benzimento indicação, né? O abrir a boca já é uma indicação, já é né? uma indicação, eu já estou conectado àquela pessoa que está precisando da reza. Já Perfeito, entrei na frequência dela. perfeito. E aí já entrei, eu disse, eu estava com água, eu estava na lagoa, eu estava dentro da lagoa e a mulher também. E eu Uhum. com a água eu comecei a benzê-la. Com a água. Que, aliás, é um elemento poderosíssimo. Claro, fluidificada, seja a água da natureza, já está fluidificada, né? Sim. Eu comecei a benzer. E o benzimento, gente, acredite, foi esse aqui, olha. Deus te fez, Deus te criou, Deus te gerou. Com as bênçãos do Deus vivo, cósmico, nesta terra e aqui nesta água, eu te benzo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu disse no começo, eu venho de uma tradição de sertanejos e sertanejas que Uhum. mistificavam no benzimento Uhum. suas rezas religiosas e católicas. Então, Uhum. inevitavelmente, lá estava eu. Sim. Benzi a, a pessoa de imediato, Sim. o bocejo aumentou um pouco mais, repeti a reza Sim. e ela foi voltando ao normal. Eu fui me afastando, porque ela já estava voltando ao normal, e aquelas sensações estranhas que eu estava sentindo também de mim foram desaparecendo. Porque a pessoa benta, ela capta o mal-estar que está no outro, mas cinco Uhum. minutos depois da reza, aquilo já está dissipado. Se você Sim. achar que não, faz um auto-benzimento e ficou tudo bem, ficou tudo em paz. Quando a gente está estudando sobre espiritualidade, também é possível receber um benzimento? Essa é a Sim, pergunta também é dela. possível receber um benzimento. Aliás, o benzimento, ele é a reza iniciática e é a primeira de todas. Primeiro, Uhum. toda arte de cura, a primeira dela
delas é o benzimento. Os pajés, o que a gente chama hoje de pagelança, né? Principalmente Sim, na região da sim, Amazônia, eu vi que a Neila está aqui, sim, ela é lá de Manaus. Então, a sim, pagelança, ela é ancestral, sim. iniciática, onde cantos, ervas, defumações e benzimento são Uhum, coroados. sim, E a gente está falando da cultura indígena, que é ancestral. Ou ancestral. seja, benzimento é algo iniciático de todas as civilizações. Você pode estudar a cultura chinesa, a Europa, vai ter a ordem do benzimento. Claro, algumas culturas, por exemplo, os Estados Unidos, tem uma influência muito grande da cultura indígena nas pessoas bentas de lá. No europeu, tem uma influência muito grande do Oriente Médio e do continente africano. Tá? Uhum, uhum. Da China, tem um ritual muito próprio da Ásia, né? Da De, Ásia. e isso, da Ásia como um todo, de conduzir as palavras afirmativas de cura pela própria arte de curar do benzimento. Ou seja, está em todas as culturas, né? Tudo, com certeza. Indiscutivelmente. Sim, E estudando, você pode estar acessando a condição do benzimento. perfeito. Um benzimento para você fazer na sua casa, ou Para para o minha seu trabalho, para um ambiente. para o Quando a gente ambiente. benze o ambiente, a gente também está benzendo as pessoas desse ambiente. Com Mesmo que elas não certeza. estejam lá naquele momento, elas estão sendo também recebendo a influência Uhum, uhum. do benzimento, né? Perfeito. Então você faz o seguinte: Deus universal cósmico, em sua perfeita e inclinação energética para a cura, Deus universal cósmico e sua perfeita inclinação para a cura, eu benzo esta casa. Eu costumo fazer traçados cruzados, como se formasse aqui um Um X, X. né? Desta casa eu corto todo e qualquer mal, livro de todos os empecilhos e curo da porta de entrada à porta de saída. Nesta casa, ou neste trabalho, reina a cura. E nesta cura, eu os envolvo na ordem cósmica e sagrada dos mensageiros da luz, os deuses da paz e os curadores astrais. Assim seja, assim é e assim será. Que lindo, que lindo. E fácil, né? E fácil. Qualquer um Mas pode fazer isso. qualquer um pode fazer isso. Transcreva quando você estiver Sim. assistindo a live e faz esse benzimento na sua Aí, casa, no gente. seu trabalho, tá? Perfeito, perfeito. O benzimento é energia gratuita, você acessa a qualquer momento, realiza a qualquer e em qualquer momento. E se Uhum, uhum. conecta com todas as pessoas de alguma maneira que precisam da cura. Já que eu Perfeito. falei de um benzimento, vamos falar de um banho Por energético? favor, Pode ser? por favor. Eu aqui já me adentrando, É né? isso? Não, por favor. Gente, um banho básico para toda e qualquer situação, sem restrição. Ok. Pega o hortelã fresco, fresquinho, o manjericão fresquinho, o alecrim fresquinho, macera na água, pode ser Uhum, água morna, e uhum. deixa de repouso. Prepara de manhã. Quando for ao meio-dia ou final da tarde, você coa, acrescenta um pouco mais de água morna para quebrar aquela frieza, aquela temperatura, Tá. e banha teu corpo do pescoço para baixo.
Não tem contraindicação. Se você tomar esse banho numa quinta-feira, é para cura. Esse mesmo banho numa segunda-feira é descarrego. Esse mesmo banho numa quarta-feira é prosperidade. Esse mesmo banho numa terça-feira é equilíbrio espiritual. Que Esse mesmo legal. banho numa sexta-feira é gratidão. Pega a erva que sobrou, que macerou, Sim, deixa ela sim, secar, transforma em sim, defumador. sim, sim, perfeito. No Perfeito. carvão em brasa, defuma o Uhum. ambiente também. Tá? Perfeito. Muito legal. E se você é um terapeuta, uma terapeuta, um médium, você não pode deixar de fazer o banho do chá de boldo na sexta-feira. Esse eu aprendi, esse eu vou fazer toda sexta. Terapeuta que não faz esse banho está sempre juntando mazelas nos corpos espirituais. Perfeito. Faz como se fosse preparando um chá de boldo, Sim, a sim, gosto, em sua quantidade de folhas e de sim, água. sim. Se quiser dar uma macerada para ainda ficar mais Mais forte? forte, ok. Depois secou, abaixou a temperatura da água, banha Uhum. o pescoço para baixo. Por que Perfeito. não a cabeça? Porque aqui é o axé, é a nossa Uhum. força. E Uhum. às vezes tem pessoas com determinadas crendices que não combina determinados banhos na cabeça. Então, para Uhum. evitar e falar direto ao ponto, pescoço para baixo. E, gente, não resolve só no dia da sexta, não, tá? Sim, Resolve no ciclo. Ou seja, perfeito. se você quer fazer toda sexta-feira, legal. Mas se é uma propriedade bioenergética, ou seja, biológica e energia, é um banho para 30 dias. Sim, sim, A vibração bioenergética lá continua por pelo menos 30 dias, tá? sim. Se quer fazer toda semana, faz toda sexta-feira. Perfeito. Pode ser folhas secas. Acho que pode, não pode? O banho eu sempre recomendo folhas frescas, verdinha, Tá. Para o banho, tá? folhas verdes. A defumação com folha seca. Ah, Tá? entendi. Gente, Então, defumação. aqueles banhos que a gente compra nas casas de Umbanda, eles não são muito recomendados, porque a maioria são secos, né? Exatamente. Aqueles não. O banho que você compra numa casa de umbanda, e dependendo da produção, eu Uhum. sempre dou preferência ao banho líquido, Tá, não o da erva seca, né? tá. A erva seca, né, para nós de tradição, né, Perfeito. nós achamos que a propriedade energética ela se perde e muito, Entendi. tá? Então é uma coisa bem, bem fraquinha, vamos dizer, né? Você pode usar na defumação, porque na Tá. defumação o que a gente precisa ter é fumaça que está vibrando naquele campo da erva e está com cheiro. Entendi. Cheiro no Entendi. ambiente, cheiro na casa, cheiro Aham. em todas as direções. Ok? Perfeito. 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 Primeiro preciso dizer a vocês que pensar no tema proteção espiritual vai muito além de apenas uma mística, de um misticismo. O misticismo nos envolve, inevitavelmente. Mas pensar em proteção espiritual é você poder estar preparado e preparada para vencer as adversidades terrenas e ocultas, tá? Sim. E com isso inclinar em um direcionamento que faça acontecer a sua própria evolução. Espero ter, de alguma maneira, contribuído, né, com esse tema. É um tema extenso, com Sim. muitas variáveis e complexidades, mas a gente tenta resumir o máximo possível para poder trazer uma informação com maior objetividade para os nossos seguidores. Meu muito Perfeito. obrigado ao canal,
na pessoa do Edelson, por mais uma vez ter me convidado para estar aqui, e votos de que sejamos bentos e bentas para um tempo de êxito e de prosperidade. Que tenhamos força para vencer as adversidades e coragem para absorver o que é bom.